E aí, galera, tudo bem com você? Eu, professora Tabita Maciel, prof. Tatá, aqui juntamente com você. E é muito legal estarmos aqui de novo, tá? Confesso que eu estava com uma saudadezinha. Vocês sentiram um pouquinho minha falta? Pois é, estou aqui de novo, juntinho com vocês, tá? E aí a gente vai estar aí sendo conduzidos, né, para o final dessa unidade 3, onde a gente vai ter o término, é isso mesmo, término do primeiro ano da mediação tecnológica, né, do componente biologia. Top, né, galera? Eu espero, assim, que tenha sido ou esteja sendo muito agradável para você, como está sendo pra gente, tá bom? Que a gente faz assim com todo o coração, certo? Tamo junto pra tudo, galera. Pode contar assim com a gente. Mas eu estava pensando aqui como que a gente vai dar uma dica para essa galera super esperta dessa aula bem legal de hoje. É uma aula assim bem leve, galera. Eu acho muito legal e muito leve. Imagine que você está aí caminhando, tá? Essa semana aconteceu um incidente aí comigo, tá? Mas aí é isso mesmo, acontece, né? E aí você está ali caminhando e de repente você topa, né, em alguma coisa, topou em alguma coisa. Você tem aquela ação de reflexo, tentar driblar ali para não cair, alguma coisa assim. Mas o próprio fato de você estar caminhando, você já está utilizando o que nós vamos estar trabalhando nessa aula. Porque sem isso, ou sem esses componentes no teu organismo, nem eu nem você conseguiríamos fazer nada, tá? Movimentar o nosso braço, dar um tchau, né? Quando vocês são jovens, dá aquele tchau, né? Quando a gente está com mais idade, a gente faz aquele tchauzinho mais abreviado. E, por exemplo, tá ali no celular, tá? Fazendo uma limpeza na casa, tudo isso você está utilizando esse sistema que nós vamos estar trabalhando, esse tecido, na verdade, que nós vamos estar trabalhando, que compõe o sistema, obviamente, tá? Você já consegue pensar aí, imaginar qual é esse sistema? Vamos dar uma olhada na nossa tela? Galera, a nossa aula é a nossa aula 50.1, tá? Tecido muscular. O que nós vamos ver sobre tecido muscular? Tecido muscular, prof. Vamos falar sobre esses tipos de tecido, tá? Muscular e sobre a contração muscular. É isso mesmo. Então, nessa aula, galera, eu te convido para estar aí interagindo, né, da melhor forma possível, como pudermos, né? Estarmos ligados e conectados para a gente poder passear um pouquinho sobre isso. Falarmos de contração muscular. Prof, agora a senhora fez eu lembrar que uma vez eu estava ali em casa e minha mãe pediu para arrastar um móvel e na hora que eu abaixei, que eu levantei, travou, né, a minha musculatura, parece que eu fiquei ali, deu um mau jeito ali, tá? Tem a ver com a questão do seu sistema esquelético e o seu sistema muscular. Sem um apoiando o outro, não funcionaria, né? Não funcionariam. Por quê? Esses músculos, eles estão conectados ao nosso sistema esquelético, aos nossos ossos, tá? Através dos tendões, que a gente vai dar uma olhadinha nessa aula. Mas vamos dar uma olhada na nossa habilidade? Então, como habilidade dessa aula, nós temos entender a morfofisiologia dos tecidos animais, compreendendo as suas inter-relações, as comunicações que existem entre esses tecidos, ok? Vamos lá? Então, tecido muscular. E aí a gente trouxe essa imagem aí desse homem posicionado, paradinho, e aí você pode ver muito bem definido todas as musculaturas. Dá uma olhada desde a cabeça até os pezinhos, galera, que você vai observar que em todo o corpo nós temos músculos envolvendo o nosso corpo, tá? Então, em todos os cantos que você pensar, você vai ter músculos. Todas as nossas articulações funcionam
justamente devido a essa musculatura. Tem vezes que você vai olhar, alguém está andando e alguém fez um barulho, te chamou, você vai olhar rapidamente, parece uma guinada assim no pescoço, dá uma travada. É a sua musculatura que não estava preparada ali para você fazer aquele movimento brusco, né? Então pode acontecer, isso acontece normalmente no início do dia, quando você parece que o teu corpo está despertando, né? Mas pode acontecer. Ou você já amanhecer com um torcicolo que é terrível, né? A gente vai falar desse músculozinho que fica aí tensionado, né? Provocando aquela dor horrível, né? Quem já teve torcicolo sabe como é ruim. Vamos seguir? Então aqui você tem o esqueleto, né? Que é revestido por toda essa musculatura. Graças a esse conjunto, nós podemos nos mover, né? Nos movimentar. E aí a gente colocou a pessoa ali correndo. Imagine um esqueletinho andando por aí, né, gente? Correndo ainda mais. Tem que ter esse revestimento, essa cobertura desse sistema esquelético com a musculatura, tá? Os músculos se unem a algumas regiões de vários ossos, né? Puxando-os quando queremos nos mover. Então, para que você tenha os movimentos, por exemplo, tá? Quem gosta aí de fazer as caminhadas, né? O que é aconselhado inicialmente? Olha aí a professora Elisângela Ferreira e a nossa professora, tá? Que vão estar aí, as duas de Educação Física, que vão estar nos lembrando que antes de exercitar o nosso corpo, fazer uma atividade física, é preciso fazer o quê? Um relaxamento, como se fosse para você despertar aí o seu corpo. Não vai chegar direto, levantar da cama e sair correndo. Não dá, tá? Tem que respeitar o teu organismo. Então, você vai ter que fazer o quê, primeiramente? Fazer alguns alongamentos, né? Relaxamento, eu falei, desculpa. Então, você vai fazer uns alongamentos, alongar bem, certo? Todo o teu corpo, toda a tua musculatura, para que haja uma oxigenação dessa musculatura toda e que você consiga realizar a sua prática física aí, tá bom? Mas essa musculatura, que envolve todo o nosso corpo, está conectada ao quê? Aos nossos ossos, que são os que compõem o sistema esquelético, que vão nos dar movimento. Todos eles onde nós temos as articulações, nós vamos ter o processo de contração para poder realizar esses movimentos diferenciados, tá? Vamos lá? Então, isso acontece porque esses músculos podem se relaxar e se contrair de acordo com a nossa vontade. Ok. Então, em relação a esse tecido muscular, nós temos que ele é o conjunto de músculo que nos permite a movimentação desse esqueleto, produção de calor, postura e sustentação do nosso corpo. Você já imaginou, ou existem doenças, né? As fibroses, né? Que fazem com que você perca essa resistência muscular. E a pessoa, ela fica sem força nenhuma. Onde os braços estiverem, as pernas, ela não consegue ficar sentada, não consegue ficar em pé, tá? Por causa dessa deficiência aí na questão muscular, né? E aí, realmente, então, eles que vão revestir todo o nosso corpo, nos dão, juntamente com o sistema esquelético, essa sustentação e esse posicionamento, a nossa postura, né, vai mudar, certo? O soldado, quando ele, né, faz ali o sentido para o seu comandante, general, que seja, você tem, então, ali uma postura diferenciada que quando você está lá na sua casa, relaxado, assistindo um filme, sentado no sofá, com as pernas para cima, tá bom? Então, ele vai dando essa diferenciação de posicionamento no nosso organismo. Vamos seguindo? Ok, existem dois tipos de tecido musculares, o liso e estriado, sendo o estriado dividido em cardíaco e o estriado esquelético, tá bom? Então, você tem ou musculatura lisa ou não estriada e o estriado, tá bom? E aí, você vai ter aqueles que vão estar presentes, né, formando ali os músculos do coração, por isso chamado cardíaco, tá bom? Vamos dar uma olhada quais são as diferenças entre um e o outro. Vamos lá? Agora é a hora de você pegar o seu material, tá, galera? E dar uma boa olhada aí e organizar a sua pontuação aí, tá bom? Então vamos lá. As células do tecido muscular são denominadas fibras musculares e possuem a capacidade de se
contrair e de se alongar. A essa propriedade chamamos de contratilidade. Essas células têm um formato alongado e promove a contração muscular, o que permite os diversos movimentos do nosso corpo. Então aí nessa imagem você tem todo o músculo, tá? E o que você consegue observar? Que o músculo, galera, ele é diferente dos outros tecidos, onde você tem aquela grande quantidade de células, né? Como o caso que a gente viu ali, os tecidos conjuntivos, tá? Aqui, ó, você tem os feixes, né? Cada um agrupamento aqui chamado de feixes, onde aqui dentro desses pontinhos vermelhos você vai ter as fibras musculares, ok? E vocês podem observar, ó, que elas são alongadas, tá? São células que têm um design bem diferente. Lembra que a gente falou ali dos miócitos ou das fibras musculares, né? Na aula anterior? É isso aí, tá? Então vamos continuar? Tipos de tecidos musculares, então. De maneira geral, podemos reconhecer 3 tipos de músculo no corpo humano, tá? O não estriado, que a gente chama de liso, o estriado esquelético e o estriado cardíaco. Prof, são só esses 3 aqui? Sim, são esses 3 tipos de músculos, tá? Ou de fibras musculares presentes no teu corpo, distribuídos aí pelo teu corpo, certo? Alguns vão estar revestindo estruturas internas, alguns vão estar bem dispersos no nosso corpo todo e outros em regiões bem específicas, né? Então tem um que a gente não vai conseguir errar em prova nenhuma, que é a questão do cardíaco, tá onde? No coração, né? É o músculo que está ali no coração, chamado de miocárdio, tá bom? Então, cada uma dessas musculaturas, elas têm algumas situações diferentes que vão fazer com que o funcionamento deles seja um pouco mais intenso, mais rítmico, tá? E outros que sejam mais tranquilos, mais lentos, mais moderados, certo? Justamente devido aos locais onde eles são encontrados, tá? Vamos dar uma olhada nos detalhes ali. Então, os músculos não estriados têm contração lenta. Olha aqui que você tem que marcar aqui. Então, não estriado, que é o liso, tem contração lenta e involuntária, tá certo, galera? Então, a musculatura lisa ou não estriada é aquela que tem a contração. Imagine aqui comigo, ó. Você andando, passeando lentamente. Sabe aquela câmera lenta? Tá? Então, a musculatura não estriada ou lisa, ela vai fazer aquele movimento bem relaxado. Não ri, não. Para de rir. Faz comigo para você lembrar. Então, você vai estar ali, ó, bem relaxado, tá? Vai ter um movimento, então, lento e involuntário. Ou seja, quando eu quiser parar, eu paro? Não, eu continuo tendo o movimento. Tá certo? Eu não tenho controle sobre essa ação, esse movimento. Mesmo ele, eu não quero acelerar. Não consigo. Ele vai manter o seu ritmo, porque é assim que ele funciona. Tá bom? Vamos lá? Então, aqui nós temos o esquelético. Formam a carne do nosso corpo. Tracionam os ossos nos movimentos voluntários, ok? O que a gente consegue observar aqui no esquelético? A gente viu o liso. Olha só, a gente tem... Deixa eu usar uma outra cor aqui para vocês visualizarem. Aqui, ó. Né? Tem divisões aqui, tem as estrias, tá? E tem os núcleos, né? Mais núcleos do que você tinha lá no liso. Então, esse sistema, a musculatura esquelética, tá? Estriada esquelética, justamente porque ele tem uma ação mais vigorosa,
tá? Como que ele constitui praticamente todo o nosso corpo, tá revestindo todo o nosso corpo, essa musculatura esquelética, de contração mais vigorosa, mas que nós vamos ter controle sobre ela. Então, eu tô ali na parada de ônibus, sentadinha, tá? Olha, quase a prof cai. Aí eu tô sentadinha e aí eu tô aqui mexendo no celular. Claro, né? Tô aqui mexendo no celular e aí eu distraio, o meu ônibus passa e aí eu ouvi, era fulano, era o ônibus tal. Aí o que eu vou fazer? Sair correndo atrás desse ônibus. Mas aí eu não consegui alcançá-la. Eu vou parar de correr, porque eu percebi que eu já perdi. Então, isso que me levou a levantar, sair nas carreiras ali atrás daquele ônibus, certo? E que também me fez parar, porque eu percebi que eu já perdi, é a musculatura esquelética. E eu tenho um controle, eu posso parar, eu posso correr, eu posso saltar, certo? Então, eu estou controlando essa ação, esse movimento. Eu posso empurrar um objeto, eu posso suspender um objeto, posso manter esse objeto aqui, tá certo? Através dessa musculatura, que, ao contrário da lisa, eu não tenho controle, e aqui na esquelética eu vou ter o total controle dessa ação, tá bom? Ok? Vamos seguindo? O liso dispõe-se em camadas dentro dos nossos órgãos, como o intestino, tá? O estômago, as nossas artérias, né? Os vasos sanguíneos, vão estar tudo ali sendo revestidos por esse tecido liso, onde você vai ter esse movimento. E olha o que você percebe também. Eles têm as fibras mais alongadas, né? E um único núcleo para cada célula. Olha só, tá? Olha aqui a musculatura. Então, eles são mais alongados, a musculatura lisa ela é mais alongada e tem um único núcleo. Já a esquelética, ela tem as estrias, tem mais núcleos e o movimento, né? A ação dele é mais vigoroso, mas eu consigo controlar, tá? É voluntária. Vamos para o próximo? Aí temos o cardíaco exclusivo do coração. Nunca se cansa no trabalho de bombear o sangue para os nossos sistemas. E aí aqui, ó, você consegue ver bem as estrias. Olha aqui, ó. Tá? E os núcleos. Então você pode ter mais de um núcleo aí por musculatura cardíaca. Certo? Então, qual é a função dessa musculatura cardíaca? Bombear o sangue para todo o nosso corpo. Vai para o cérebro, né? Para toda a parte dos membros superiores e todos os membros inferiores precisam receber sangue, porque todos eles são constituídos por células. Cada uma dessas células precisa ser oxigenada através do sangue arterial. Então, quando o sangue bombeia, isso vai sendo dispersado para todo o teu corpo. E aí, por isso que tem que ter essas estrias, porque tem que ter resistência, bombear com muita força. E ele trabalha o tempo inteiro, ele não para. Eu não posso dizer para o meu coração para ele parar de funcionar, parar de bombear o sangue para o meu organismo. Não tenho como tirar esse ritmo. Eu, voluntariamente, mudar o ritmo desse movimento, né, de contração do meu coração, que é o do miocárdio, tá? Não tem como. Pode acontecer você ter algumas alterações na velocidade, né, que são as arritmias, que são provocadas por algumas alterações, né, algumas doenças, algumas medicações, e aí é uma outra situação, tá bom? Mas voluntariamente eu não tenho como controlar isso. Tranquilo? Então, nós temos as três musculaturas, lisa ou não estriada, a esquelética e a cardíaca. Tranquilo? A cardíaca eu não controlo, a esquelética eu vou controlar, a lisa eu também não controlo, mas ao contrário da cardíaca, eu tenho um movimento mais lento e aqui mais vigoroso, mais intenso. Tá certo? Tranquilo? Vamos seguindo?
Então, a nossa capacidade de locomoção depende da ação conjunta de ossos, articulações, músculo, sob a regulação do nosso sistema nervoso. Não seria possível realizar nenhum tipo de movimento do nosso corpo, galera, se agachar, levantar, né, subir, né, erguer o corpo, sei lá, fazer algum movimento aí a mais. Não seria possível nada disso se eu não tivesse o sistema esquelético apoiado ao sistema muscular e sob o comando do sistema nervoso. Tá? Tanto o central quanto o periférico vão estar ali auxiliando nas reações. Houve um cachorro, estou andando na rua, ouço um cachorro, um barulho de cachorro latindo. Eu não vou nem parar para ver se o tamanho do cachorro, se ele tem muito dente, se ele está banguelo, não vou parar para observar isso. Eu sei que ele está latindo, ele vai correr atrás de mim. O que eu vou fazer? Eu vou me esconder, vou subir em alguma coisa elevada, tentar me livrar da mordida daquele cão, não é? Então, isso tudo foi auxiliado, porque você ouviu, o sistema nervoso te deu essa informação através dos sentidos, disparou ali várias cargas elétricas para você ter na sua musculatura a desenvoltura para poder correr. Ok? Vamos seguindo? Então, aqui você tem, tá, a localização de cada um, ó. Aqui o miocárdio, né? Olha como é que são as fibras do miocárdio. Você tem bem nítido as estrias, né, e o núcleo. E aqui na musculatura esquelética, aqui no bíceps, depois a gente vai ver cada uma dessas musculaturas. Eu quero que você, junto comigo, acompanhe aí, tá? Onde está cada estrutura do teu, cada músculo do teu corpo. Olha aqui, ó. 1, 2, 3. Então, a musculatura esquelética, ela tem vários núcleos, tá? E nós temos por último aqui o não estriado ou liso. Gostei desse azul, galera. Esse liso que vai estar revestindo, então, todos os nossos órgãos internamente, tá bom? Então, essa é a musculatura lisa, que reveste os órgãos internamente. Contração involuntária e lenta. No cardíaco, que vai formar o miocárdio, que é o músculo do coração, vigoroso, intenso, no trabalho, tá? E eu não consigo controlar. E a esquelética é intensa, mas eu consigo parar. Tem aquela brincadeira quando a gente é pequeno, né? Tá todo mundo brincando na roda. Parou! Então é a musculatura lisa. Você tem o comando do seu sistema nervoso que vai fazer com que você pare. Tá bom? Vamos seguindo. As células que compõem os músculos podem ser chamadas de células musculares, fibras musculares ou miócitos. Olha os miócitos aí, né? O tecido conjuntivo, além de nutrir e oxigenar as células, ainda repassam aos tecidos próximos à força que foi gerada durante a contração muscular. Então, nós vamos ter aí envolvendo os tecidos, né, as fibras musculares, esse tecido conjuntivo aí, tá? Então, olha aqui nessa imagem, galera. Olha aqui nessa imagem. Isso aqui é o feixe, tá? Presta atenção aqui. Então, envolvendo o músculo, envolvendo todo o músculo, você tem um tecido conjuntivo que é chamado de... Cadê, menina, que não tá aqui? Epimísio. Ai, deixa eu apagar aqui, que não ficou legal, não. Ok. Canetinha. Azulzinho. Então, você tem aí, ó, o epimísio. Tá? Aí você tem, revestindo cada feixe, que é essa parte aqui, você tem o perimísio. E revestindo cada feixe, você vai ter o endomísio, todo tecido conjuntivo. Então, envolvendo a musculatura, o próprio músculo, você vai ter o epimísio. Aí, envolvendo o feixe de músculo, você vai ter o perimísio, envolvendo a fibra, tá? Você vai ter o endomísio, tudo de tecido conjuntivo, que vai estar ali nutrindo, oxigenando, fazendo ali, bombeando, né? Tudo para poder estar funcionando a contento, tá bom? Vamos seguindo então? Ok, aqui nessa imagem a gente tem aí
legal o miócito ou a fibra muscular. Então a gente consegue ver melhor. Aqui a gente tem o núcleo, né, como está indicado aqui, e você vai ter os túbulos T. Galera, esses túbulos T são responsáveis por estarem transportando aí o cálcio, né, para o funcionamento dessa fibra muscular. E juntamente com o retículo sarcoplasmático. Professora, retículo sarcoplasmático é a mesma coisa lá do retículo endoplasmático que você tem em todas as outras células, tá bom? Então, aqui na fibra muscular, ele vai ser chamado de retículo sarcoplasmático. Aí você tem o sarcolema, que é como se fosse a membrana plasmática, tá? Que é essa parte aqui. E você, obviamente, vai ter muitas mitocôndrias que vão estar dando energia suficiente para que esse músculo esteja em contração e relaxamento, realizando os movimentos, tá bom? E aqui em cada feixe, ó, esse aqui são os feixes, né? Você vai ter a fibra, ok? Essa fibra muscular, ela tem um filamento de proteína chamado de miosina e um outro filamento chamado de actina. Então, isso aqui tudo, túbulos T, retículo sarcoplasmático, sarcolema, as mitocôndrias, essas duas proteínas, actina e miosina, estão aí formando o que, professora? Os miócitos, que são os músculos do tecido muscular. Tranquilo? Então, a gente viu que ele tem um revestimento externo, epimísio, um revestimento dos feixes, perimísio, e um revestimento das fibras, que é o endomísio. E aí você viu que dentro de toda essa célula, porque a gente está falando de uma fibra muscular, que é uma célula, você tem um retículo endoplasmático, você vai ter os túbulos T, que vão estar disponibilizando os cálcios aí para que esse sistema funcione, tá? Nas contrações no momento oportuno. Vamos seguindo? Esses filamentos de proteínas se encontram tão bem organizados que podem deslizar uns sobre os outros, encurtando as miofibrilhas e assim levando à contração das células musculares. Então, novamente, a gente está aqui mostrando para vocês, ó, o sarcolema, que é o revestimento externo do músculo, tá? Que é a membrana, né, na verdade. Aí você tem os túbulos aqui, né? O retículo endoplasmático que vai estar direcionando recebendo esses impulsos, tá? E conduzindo as contrações dos relaxamentos. A miofibrila, o sarcoplasma, gente, esse sarcoplasma é essa região aqui, ó, todinha. É como se fosse o citoplasma da célula, tá? E a gente chama de, aqui nas fibras, de sarcoplasma, ok? E novamente aqui os túbulos T, que estão indicados por esses furinhos aqui, tá bom? Vamos seguindo? O citoplasma das células musculares se chama sarcoplasma. Os retículos endoplasmáticos lícidos que encontramos no interior das células musculares chamam-se retículo sarcoplasmático, quase não sai. E a membrana plasmática das células musculares é chamada de sarcolema, tá? Então, assim como todas as outras células, presta atenção aqui, assim como todas as outras células, nós temos a membrana plasmática, nós vamos ter o sarcolema, nós vamos ter o citoplasma nas células, vamos ter também essa estrutura, né, que é relacionada às fibras musculares, tá bom? Você vai ter os núcleos, as mitocôndrias, as organelas citoplasmáticas. Só que aí elas vão ter termos diferentes dentro das fibras musculares, porque você observou que são realmente fibras muito diferentes, tá? São células muito diferentes, tá? Tem esse formato alongado, justamente para permitir esses movimentos de contração, relaxamento, movimentos, tá bom? Vamos seguindo? Deixa eu ver aqui. Ok. Os músculos não estriados, que são chamados lisos, têm contração lenta e involuntária. Isto é, os movimentos por eles gerados ocorrem independente da nossa vontade, tá bom? Contrário do que você vai ter lá no esquelético, ok? Então, aí na imagem a gente tem aí, ó, o revestimento dos órgãos, musculatura lisa. Dá uma olhada no formato dessas estruturas, né? Do liso
Aí você tem no segundo a imagem o esquelético e o cardíaco. Tem muito mais fibras, né? Muitas estrias, tá bom? E o esquelético tem mais núcleos do que o cardíaco e o liso. Vamos lá. Os músculos estriados esqueléticos fixam-se aos ossos, gerando por meio de cordões fibrosos chamados tendões, certo? São aquelas estruturas ali que vão conectar esses pontos de articulações. Então, eles vão ligar os músculos aos ossos, permitindo os movimentos. Quando eles contraem, eles vão trazer e provocar um movimento diferenciado, né, na nossa estrutura, tá? Os exemplos dos músculos das pernas, dos pés, dos braços e das mãos. Então, para você dar, olha aqui para mim, para você dar um tchau, né? Ou você reagir a alguma ação mais agressiva, tá? Não estou dizendo para você bater em ninguém, pelo amor de Deus. Mas você está reagindo aí, você vai ter uma ação de defesa, né? Tá andando ali, vem alguém tentando pegar a sua bolsa e você dá né? E aí a pessoa já solta a musculatura dela já fica dolorida, ela vai soltar e você vai ficar tranquilo. Não faz isso não, viu? Não vai reagir não, pelo amor de Deus. Vambora, então? Então, essa musculatura esquelética, então, ela vai estar juntamente com os tendões, permitindo os nossos movimentos, todas essas junções, né? Dos pés com as pernas, dos braços, cotovelos, ok? Vamos seguindo, então. Aí você tem novamente, tá? A musculatura esquelética em grande dimensão aí, mostrando todos os feixes proteicos aqui, tá? E os núcleos, beleza? E o músculo cardíaco, onde você vai ter, olha aqui que interessante, tá? Então, a gente sabe que o músculo que vai revestir o coração, que forma o coração, é o miocárdio, tá certo? E aí o que a gente consegue observar? Que ele tem essa região, né? Que são os ventrículos e a parte lá dos átrios, né? Nós temos 2 ventrículos e 2 átrios. E todas essas cavidades presentes no nosso coração estão aí envoltos por essa musculatura cardíaca de contração rápida, vigorosa e que eu não tenho um controle sobre ela. Para isso a gente vai ter aí bastante estrias para ela poder realizar esse movimento de contração de forma mais resistente, mais forte, tá? E ininterrupta, porque o coração não para de bombear o nosso sangue, certo? Vamos seguindo ali. O músculo estriado cardíaco é o miocárdio, o músculo do coração que promove os batimentos cardíacos. Sua contração, como a gente já falou, ela é vigorosa e involuntária. Professora, será que eu vou conseguir me esquecer disso? Pode ser que você confunda, por isso que a gente está frisando tanto isso. Porque o tecido muscular, gente, ele é constituído por quê? Por músculos. Fibras musculares, ou seja, são as células desse tecido, certo? E esse tecido tem estruturas como todas as outras células. Tem as mitocôndrias, tem um núcleo, tá bom? O sarcoplasma, sarcolema, ok? Que são representações aí do que você teria na célula, né? Dos outros tecidos aí que formam o nosso organismo. Só que dentro dessa classificação de tecido muscular nós temos esses 3. Pode ser que você se confunda. Então, por isso que a gente está batendo bem na tecla para que você não se esqueça mais. Eu creio que já deve ter ficado bem gravadinho na mente, né? Tecido estriado cardíaco, coração. Como é que é o movimento dele? A contração ela é forte e contínua e eu não tenho o controle. Qual é a característica? Muitas estrias, mais de um núcleo, não é isso? Aí nós temos a musculatura lisa, é aquele que é mais alongado, tem um único núcleo, não tem estrias, por isso que chama-se musculatura lisa. E aí você tem os movimentos mais
lentos, mas também eu não consigo controlá-los, tá bom? Então estarão revestindo todos os nossos órgãos internos, nossas cavidades, os vasos sanguíneos e tudo mais, certo? Então não tenho como controlar. Eu digo, meu sangue agora para de circular nas artérias aí. Não tenho como fazer isso. Estômago, eu não quero que, por exemplo, você está na hora do almoço, você não conseguiu chegar em casa, você está sem dinheiro para comer na rua. E aí você sabe que você tem que esperar chegar em casa para se alimentar. O que o seu organismo vai fazer? Ele vai parar de funcionar? Não vai. Você chegou aquele momento, ele não tem mais alimento, o que ele vai fazer? Ele vai começar a secretar as substâncias, os ácidos, tá bom? E vai aí começar a corroer seu estômago, vai começar a produzir gás, porque você não tem nada ali, e vai começar a provocar uma dor. Se você tiver gastrite, aí já deu ruim, né? Então, procure, tá? Lembrar de cada um desses detalhes para que você tenha sempre algo na bolsa, na mochila, para você fazer aí ali sua alimentação, tá bom? Mas vamos lá então. Os músculos e fibras, ao observar um pedaço de carne crua, percebemos que ela é formada por inúmeros fios paralelos e presos uns aos outros por tecido conjuntivo, que é a parte branca e pelanca, né? Essa parte toda que você tá vendo aqui, ó, né? É a musculatura ou do tecido conjuntivo. Tá vendo? Destacado aí. Depois do cozimento, o tecido conjuntivo se altera e já não prende tão bem esses fios. E assim fica mais fácil você conseguir fazer o desfiamento dessa carne. Então, por isso que a gente, todas as nossas carnes, os nossos alimentos, eles passam pelo processo de cozimento. Porque ao contrário de outros animais, porque nós somos também animais, nós não temos essa capacidade de sair dilacerando, né? Como os leões, as onças, né? As ariranhas, elas saem dilacerando tudo mesmo, porque as garras delas, as mandíbulas delas são capacitadas para isso. Nós não, precisamos modelar o nosso alimento, né? Através da nossa mastigação, tá bom? E aí a gente facilita isso, esse processo através desse cozimento, tá bom? Vamos lá. Os fios observados são os feixes de fibras musculares. Cada fibra muscular ou miócito é uma célula longa e fina com muitos núcleos e com um citoplasma ocupado por filamentos microscópicos chamados de miofibrilas. As miofibrilas permitem a contração muscular e, portanto, os nossos movimentos. Nessa imagem a gente consegue ver legal, olha aqui o nosso osso, né? Ligado aos tendões, os nossos músculos. E aí você tem aqui, ó, revestindo, então, os nossos feixes, o perimísio, revestindo aqui o músculo, o endomísio, e aqui revestindo, então, a parte das fibras, nós temos o endomísio, tá? E aqui a fibrazinha muscular. Tá? Então, cada um desses locais aí tem essa cobertura, essa proteção a partir desse tecido conjuntivo. Vamos seguindo. E aqui nós temos especificamente o processo de contração muscular, galera, tá? Então, vamos dar uma observada de novo. Aqui você tem, então, o sarcolema, que é o que, prof? É como se fosse a membrana plasmática, tá bom? Os núcleos dessa célula estão aqui. As mitocôndrias belíssimas que vão estar aí realizando a respiração celular e, portanto, liberando as adenosina trifosfato, né? Os ATPs da vida, fornecendo energia para que essa célula consiga realizar a sua contração. Beleza? A energia necessária. Olha os túbulos T aqui, tá? Que vão estar liberando para o retículo, tá aqui em verdezinho, o retículo endoplasmático ou o retículo sarcoplasmático, que vai estar conduzindo, então, essa contração através dessa fibra. Tá aqui ela. Só que aí, quando a gente puxa e dá um zoom, vamos dizer assim, você consegue identificar
as partes que seriam as estrias, né, as linhas Z. E aí você consegue ver toda essa região aqui, ó, que é o sarcômero, tá? Então, a musculatura ou a fibra muscular, ela é feita por várias unidades de sarcômeros aí. E numa dessas, você vai encontrar as proteínas, miosina e a actina, galera. Então, essa actina, essa parte azulzinha aqui, ó, tá? E a miosina, a parte rosa. Eu não vou riscar não, senão vai ficar tudo azul, tá bom? Então, você tem aí. Agora, dá uma olhada aqui na actina, que você tem essa parte, essas bolinhas azuis mais claras são a actina, tá? E aqui, ó, a mais azulzinha, você tem a tropomiosina e verdinho, rodeando ela também, a troponina. Então, olha aqui pra mim. Lá na fibra muscular, você tem os sarcômeros, que eles estão ali, né, vamos dizer, delimitados ali pelas zonas. E aí você tem, então, a actina envolta pela troponina e a tropomiosina, e você tem também a miosina. Para que ocorra a contração, precisa que esses túbulos T liberem esses cálcios para os retículos endoplasmáticos, que vão receber o impulso do sistema nervoso e contrair. Então, vai se desprender a troponina e a tropomiosina, formando um ponto de ligação com a miosina. Então, a actina vai conseguir se ligar à miosina e se deslizar um sobre a outra, provocando o movimento, né, de contração muscular. Tá certo, galera? E esta, então, foi a nossa aula 50.1 e eu te aguardo já já para a gente fazer uma baita revisão. Tchau, galera!